Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Podcast voltado para você, síndico, gestor condominial. Nós trazemos assuntos relevantes do mercado condominial para você entender um pouco mais, saber como vai gerenciar seu condomínio. E para isso nós trazemos aqui especiais convidados para nos ajudar no tema de hoje. Eu sou Elaine Araújo, estou aqui com o Luiz Sanches. Luiz, para começar, vamos começar hoje falando qual o tema para o síndico que acompanha, por que ele deve ficar nesse episódio? Hoje em dia temos sempre aquele burburinho no condomínio, uma briga aqui, uma ali, e geralmente fica perdido, né? Então hoje vamos falar um pouquinho de mediação de conflitos e a gestão no condomínio. Meu Deus, o síndico que acompanha agora, ele até apertou o síndico agora, ó, o síndico. Apertou o cinto, né? Já o síndico toda hora, aquela pressão, né? Exato. Dia a dia. Eu acho que é algo do dia a dia do síndico ter que mediar conflito de alguma forma, seja entre condôminos. Então acho que é um assunto bem relevante que nós vamos trazer aqui hoje. E para isso nós temos dois convidados especiais aqui, que nós realmente gostaria de agradecer novamente por estar aqui e que hoje vai trazer cases práticos também, além de tudo. Com certeza, vai trazer aquela experiência do dia a dia, aquelas, né, vamos dizer assim, importunações que acontecem desde o primeiro minuto que levanta da cama até o último minuto que vai dormir. Então fala um pouquinho mais, se apresentem nesse novo episódio e vamos iniciar essa parte da gestão de conflitos e Sejam intermediações. bem-vindos ao AssistCast, Stênio Duarte. Olá, pessoal, mais uma vez. Agradecemos a oportunidade tão rica e preciosa de estar aqui. Sou Duarte Júnior, síndico profissional, membro da ANACOM, associado da ANACOM, da Associação Nacional de Advogados Condominialistas e também da Assosíndico, e atuando nesse nicho condominial já desde 2017 e especialmente tenho trabalhado com muitos conflitos, administrado muitos conflitos que inclusive tem tudo a ver com engenharia. Eu vou falar disso para vocês e provar por A mais B que conflitos administrados por síndicos tem tudo a ver com engenharia. Perfeito, olha só, então fica aí nesse episódio que você vai sair daí sabendo como intermediar isso aí. Bombástico, hein? E aliado a isso, também não pode se esquecer do advogado, né? Claro que não. Exatamente nas questões de conflito, porque fica aqui, ó, na minha orelha, como ele sendo meu sócio, né? Então, indispensável, né? Eu sou Stênio, advogado condominialista, membro da ANACOM e também membro da OAB de São Bernardo do Campo e de São Paulo, da condominial, né? E necessariamente, em diversos momentos, o advogado ele se vê ali como que ele vai poder ajudar numa solução de conflito quando chega no seu ápice. Então, também tenho muito a entregar aqui. Eu acho que, olha, eu e o Luiz, quando o Luiz olha pra mim, eu já li até a mente dele, eu sei o que você vai falar. Agora, Vamos lá. Se for referente à Anacom, você pode falar se era ou não, porque eu li sua mente. Tem da Anacom, Tá. acertou, e tem mais um item, né, que o Stênio cobrou a gente no último podcast e ele tá com razão. Porque a gente tem um engenheiro, mas também tem que subir a outra hashtag. Tem um advogado condominialista para chamar de seu. Bacana. Olha só, é verdade isso daí. E nós concordamos com isso. Porque nós vemos falando que chega de amadorismo no condomínio. Então, nada melhor do que ter os especialistas em cada área para ajudar. Vamos falar um pouquinho, Luiz? Eu acho importante, como eles comentaram também, que são membros da Anacom, avisar o pessoal que nos acompanha aí, mas o que é a Anacom, né? Eu acho importante, porque a Anacom é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Mas olha só, como a gente vem falando muito que advogado, engenheiro, anda tudo junto ali para o meio do condomínio, é importante falar que tem um braço de engenharia condominial dentro da Anacom. E a gente fica muito honrado, eu, Luiz, fazemos parte hoje, aqui em São Paulo, da diretoria da Anacom de Engenharia Condominial. Então, um abraço aí, Dr. Miguel Zain, presidente, porque é muito relevante ter alguém mostrando a importância ali e subir a régua para todo mundo. Porque quando a gente fala do direito condominial, do direito dentro do condomínio, e trazemos também o braço de engenharia condominial, nós estamos falando quem? Subir a régua para assessorar os condomínios. Então, eu queria só deixar isso daí registrado, porque é muito importante, né, Luiz? Com certeza. E subir a régua de forma técnica, objetiva, né? Quando eu falo técnica, é a linguagem e a interpretação que o advogado vai ter, que o engenheiro vai ter, porém aplicado no cotidiano.
e de forma profissional, tem que ser especialista. Tem Então que a ser. Anacom é uma associação séria, associação nacional, que visa isso, o comprometimento desses profissionais que são especialistas neste ramo condominial. E agora vamos falar um pouquinho desses conflitos. O que vocês podem nos dizer do Arte Stênio? Os conflitos fazem parte da vida coletiva da massa condominial. É uma moradia coletiva, onde cada um nessa coletividade tem seus respectivos direitos. Mas não significa, e o doutor aqui me corrija, por favor, doutor, se eu estiver errado, que ter direitos é fazer o que quer. Forma alguma. Todo direito está atrelado aos deveres, ou seja, como se fosse um trem. O trem ele só anda bem quando ele está nos trilhos, e o trilho é o da direita e o da esquerda. Ou seja, não existe trilho único, é um trilho duplo. E é exatamente isso que existe na vida condominial, na vivência ali da coletividade, de morar no coletivo. Direitos e deveres andam juntos, são irmãos siameses, são irmãos gêmeos. Perfeito. E quando eu falo, pessoal, sobre os conflitos no condomínio, a gente está falando de diversas naturezas de conflitos. Por exemplo, nessa semana, nós tivemos um conflito às 20 horas da noite, às 20 horas, no grupo lá do condomínio, as reclamações superabundaram. De martelada, de furadeira. E, síndico, esse apartamento tem ART? Além de estar violando o horário específico para obras e tal, veja que os conflitos têm A ligação a com a ligação engenharia, total né? com a engenharia, e o síndico, na análise da RT, ele precisa do engenheiro. Então, veja, pessoal, que o conflito ele precisa ser resolvido da melhor forma. E a baliza para a resolução dos conflitos, pessoal, são exatamente eu chamo de os pontos cardeais da administração do síndico. O norte, sul, leste, oeste. Norte, eu coloco as leis do país, exaradas ali pela Constituição, pelo Código Civil. O sul, as decisões assembleares. O leste, a convenção do condomínio. E o oeste, o regulamento interno. Nossa, Então, gostei. esses Excelente. pontos cardeais da administração do síndico para manter a ordem, a diretriz do seu trabalho. Então, dentro dos limites da convenção, dos limites do regulamento interno, das leis do país e das decisões assembleares, ele vai tomar só decisões acertadas na resolução desses conflitos. Conflitos não vão deixar de ter. Perfeito, mas eu forma- quero saber agora esse desenrolar aí dessa obra, hein? 8 horas da noite, o pessoal batendo. Exatamente. Imagina a situação. E foi um caso específico de um condômino que não mora no condomínio, que entrou lá através do seu cadastro, é proprietário, mas não mora e nem está alocado o apartamento, e ele entrou para fazer alguns pequenos reparos, ferindo o regulamento interno, que, no meu escrutínio, não cabe nenhuma notificação. Por quê? Como é uma questão de interpretação do síndico na aplicação das advertências, das multas, nesse caso específico, é uma quebra a uma regra que é muito clara, muito específica, não é um deslize, é intencional. O cara não mora no condomínio, ele, Perfeito. depois do expediente dele, deve ter ido para o condomínio fazer o que quisesse lá dentro do seu apartamento. Sem avisar Intencional, nada, sem avisar nada. pegar nenhuma O documentação que ele fora do horário. fez? O que ele fez? O que está sendo feito naquele apartamento? Então, no dia seguinte, eu procurei o proprietário para saber o que estava sendo realizado naquele apartamento. E ele negou peremptoriamente que estava fazendo alguma coisa. Disse, então, eu quero entrar no seu apartamento. A convenção me garante isso. Eu posso, a qualquer momento, pedir para entrar no apartamento. E se o condômino negar-se, ele é passível das sanções administrativas, né, do gestor. E ele abriu as portas do seu apartamento. E a obra comendo solta dentro do apartamento, sem nenhuma ART. E é claro que, para isso, eu o notifiquei, disse, você tem
10 dias para me apresentar a RT dessa obra. E o senhor está proibido de fazer qualquer obra aqui nesse apartamento até a apresentação dessa RT, que ainda não chegou nas minhas mãos. E assim que chegar, eu vou precisar do engenheiro para me ajudar a entender e a interpretar essa RT. E o conflito está resolvido. Bem pontuado, Duarte. E até tomando como base os pontos cardeais, você trouxe à tona algo muito importante. A gestão do síndico não é algo no achismo, né? Ah, eu acho que eu vou aplicar a multa. Tem a interpretação, de acordo com o regimento, leis aplicáveis e assim por diante, para que não haja parcialidade, ou seja, atuar da forma que eu acho que deveria ser. Então é algo bem assim pontuado, tá, nas suas falas, que o síndico, essa gestão tem que ser feita de forma consciente, à risca de todo o regimento, regulamento, toda a parte normativa aplicada ao condomínio. E aquele ser, né, a gente costuma até falar que é um ser vivo, porque engloba diversos, vamos dizer assim, itens no condomínio que o tornam, vamos dizer assim, um ecossistema. Perfeito. E atrelado a Eu isso... queria até complementar uma coisa depois que você Pode terminar a falar. sua fala, para não esquecer. Aham. O que eu achei muito importante na fala foi o seguinte: o regimento interno me permitia isso. Por que acontece? Não quer dizer, cada condomínio tem o seu, é importante falar. Tem condomínios que único. nós assessoramos que não tem isso no regimento interno, não tem as informações, tem que ser até atualizado. Então é importante saber interpretar o que o regimento interno daquele condomínio, cada condomínio tem o seu, ele fala. Porque essa situação ficaria diferente se no regimento interno não tivesse essa informação. Que aí, me corrijam aí, eu vou pedir a ajuda do advogado aqui, se eu estaria enganada, se não tivesse essa informação, e aí ele poderia, né, o morador falar, não, você não vai entrar, porque se o síndico entra, ele pode ser acusado ali de invasão domiciliar. Tô errada, tô falando besteira, eu gostaria aí da ajuda do advogado aí para concordar com isso, caso não tivesse essa informação no regimento interno, E se ele pode entrar. Só emendando também nessa questão do regimento interno de poder ou não entrar também, cabe também deixar bem claro que o nível, né, de conscientização, atrelar também ao profissionalismo de atuação no condomínio, seja advogado, engenheiro ou síndico, tem que ser profissional. Então não adianta, né, me corrija também se eu estiver errado, doutor Estênio, um engenheiro ou qualquer advogado ou qualquer síndico não sendo profissional, pegar e falar, o que eu aplico nesse condomínio, eu vou aplicar lá também. Perfeita Aí cabe a parte colocação. do regimento, correto? E essas dúvidas são muito comuns. Utilizando aí da figura de linguagem do Duarte, né, os pontos cardeais, eles realmente, eles norteiam aí como que o síndico, ele irá se posicionar naquele sentido. Então, assim, é muito raro, tá, Elaine, ter alguma convenção, só se, até, eu digo, por acaso, até aquelas convenções mais antigas, geralmente, se não tiver um regulamento interno ou regimento interno específico, a própria convenção ela dispõe já dos horários aí do silêncio, né? O qual pode realizar ali as obras ou não. Mas é muito comum, se eventualmente tiver uma situação que esteja ocorrendo no condomínio e se eventualmente ali não tiver nada disposto na convenção, no regulamento interno, entra também o ato de gestão do síndico, que é justamente a gente chama no direito administrativo, e aí a gente até pega um pouco de princípios de outra área, que é a proporcionalidade ali que o síndico vai ter, e também como que ele vai poder fazer aquela ligação com a situação, utilizando ali o ato de liberdade que ele tem. Então, necessariamente, ele vai ter que se utilizar do jurídico para ele nortear e dar uma segurança jurídica se aquela decisão que ele for tomar não esteja fora do escopo daquele regulamento interno, daquela convenção, para até mesmo não ferir princípios, direitos de outras pessoas. Isso é muito comum. Veio aí uma dúvida de uns comentários que a gente estava tendo no congresso sobre aquela pessoa autista que está fazendo barulho no condomínio após o horário e como que o síndico se depara nesse sentido. E ali a gente está falando de direitos humanos, né? Da violação da pessoa humana. Como que o síndico ele vai conseguir ali ter essa proporcionalidade? Então, cabe muito também do advogado condominialista
também ter uma sensibilidade para saber equilibrar as situações para orientar o síndico e ele também não violar o direito dos outros. Perfeito. Eu queria complementar, porque como você falou isso, eu tenho um case para compartilhar aqui com vocês, pensando em direitos humanos mesmo. Eu acho que nós temos que ter uma sensibilidade como seres humanos quando entramos em qualquer condomínio, né? Eu assessoro uma síndica aqui em São Paulo e ela me chamou, tô fiscalizando uma obra dela, ela me chamou e falou, Elaine, já que você tá aqui, você pode me ajudar com uma situação? Ela tava com vários condôminos lá conversando, a mulher tava desesperada, chorando e tudo mais. O que que houve? Ela instalou um motor no teto, na laje do teto, porque o pai dela tem uma deficiência e para tirar ele da cama, ela instalou isso. Porém, não foi realizada a RT, tá? Perfeito. Só que aí nós temos aí duas situações. Nós temos o olhar da engenharia e nós não podemos perder o olhar humano, tá? Eu lembrei disso, você comentando sobre isso. Então, eu tenho que ter a sensibilidade como engenheiro, analisar lá e falar, peraí, vamos analisar tecnicamente isso daqui e orientar de uma forma que essa pessoa não se sinta prejudicada, porque ela não quer saber que eu sou engenheira, que ela vai técnico, ela quer saber que o pai dela, para ela conseguir tirar ele da cama sozinha, ela não consegue. Então, eu acho que vindo nessa questão aí do barulho, cabe muito bem também a parte de engenharia, nós também olharmos com esse olhar. Peraí, calma, vamos analisar, vamos ver a documentação, vamos ver como foi instalado isso. E se foi feito de forma errada, vamos orientar para que seja feito corretamente? É possível fazer? Para não prejudicar ali o condômino. Então, eu queria só compartilhar esse case, porque eu lembrei, eu acho importante, porque nós temos que ter um olhar humano, porque nós entramos no apartamento das pessoas e as pessoas elas vão começar a respeitar mais se você também começar a olhar para essa pessoa De com forma olhar humana. humana, de empatia. Exatamente. E queria até pontuar muito bem que a Elaine trouxe, né, essa parte humana, o Stênio também comentou, o Duarte falou sobre os pontos cardeais, né, de forma bem objetiva. Essa questão humana voltada ao condomínio. No seguinte sentido, temos um condomínio onde vai ser feita uma reforma na área comum e uma das documentações que não foi apresentada seria um item relacionado à acessibilidade. Então, gente, se a gente está fazendo uma reforma do condomínio, tem a parte de Perfeito. gestão, tem a engenharia, tem o advogado, temos que analisar como um todo como que é o direito de ir e vir, como ele vai ser preservado daquela pessoa que é menos favorecida, que tem mobilidade reduzida. É muito importante não ter somente essa ótica técnica, tem que ter a ótica da praticidade, do uso, do dia a dia. Então, como que é enfrentada também essa questão do direito de ir e vir das pessoas e até mesmo essa questão de acessibilidade, questões de mobilidade reduzida? Então, isso precisa ser observado pelos gestores como algo que faz parte do cotidiano. Nós vivemos numa sociedade mista em todos os sentidos. Então, no condomínio, nós temos pessoas com as suas locomoções que precisam de uma atenção do síndico. Nós não podemos pensar num condomínio numa configuração, uma configuração única, mas uma multiconfiguração. O condomínio precisa ser acessível a tudo e para todos. Então, pessoal, especialmente nos condomínios novos, as construtoras estão preocupadas hoje com isso, para que depois elas não precisem de fazer os seus ajustes, que vai ficar mais caro. As readequações. Totalmente. Então, na implantação, o síndico precisa estar atento a isso, observar isso. Aquele simples banheiro de uso coletivo, se for um banheiro para todos, aquele banheiro já precisa abarcar o uso de quem tem as suas restrições de locomoção e tal, como para a pessoa que não tem. Agora, se o espaço permite a construção de mais de um banheiro, ok. Se não, o banheiro único precisa estar totalmente adaptado. Perfeito. Então, coisa simples que faz toda a diferença ali na estrutura do condomínio. E é muito interessante também, né, complementando esse raciocínio, vocês também sabem, né, a própria engenharia condominial, que a acessibilidade é indispensável, né? Então tem lá as normas da engenharia e ligada ao direito, quando há uma infração nesse sentido, há uma violação de lei. Necessariamente isso deve ser respeitado. E aí, trazendo o assunto para o lado humano, eu acho muito interessante, até mesmo essa virtude do Duarte,
que ele traz muito essa característica na gestão dele, né? Então, eu até vejo, Duarte, como que você pode aí comentar algumas situações que você se depara, que você tem aí alguma situação conflituosa, né? Eu até compartilho com isso, uma situação que nós vivenciamos, que teve uma moradora que estava prestes ali a entrar nas vias de fato com uma outra. E aí, nessa situação, eu achei incrível como que o Duarte, ele conseguiu manejar ali a situação, fez a ligação, e é incrível, né? Ele não estando no condomínio, ele conseguindo resolver, né? A famosa intermediação de conflitos na Isso. prática. Assertiva. Conta pra gente como foi isso, então. Eu conto e foi assim, a coisa tão fácil de resolver, as pessoas precisam ser ouvidas. Verdade. As pessoas gostam muito de falar. Aliás, o ser humano gosta mais de falar do que ouvir, né? Nós temos 2 caixas acústicas aqui implantadas na nossa cabeça. E temos uma boca apenas. Se nós soubermos proporcionalmente usar pela quantidade, nós ouviríamos mais e seríamos tardios para falar. E o que, nesse caso, o Dr. Stênio, que estava ao meu lado, presenciou, essas moradoras queriam cada uma passar a sua versão. Cada uma contar por que se inflamou, por que ficou chateada. E ali, nesse contato, eu pude chegar ao meio da mesa, porque essa é a mediação de conflitos. A mediação de conflitos, o síndico precisa chegar no meio da mesa. Nem tanto lá e nem tanto cá. Sempre no meio da mesa. Para que a gente consiga o melhor resultado. Desde conflitos que envolvam um barulho após o horário, conflitos que envolvam o fumígeno, que hoje é algo também que está muito aí em voga nos condomínios, nas relações de vizinhança. Eu posso fumar dentro do meu apartamento? Pode, desde que não incomode. Então veja que o direito, ele não é sinônimo de abuso. Há uma coisa no direito, doutor, que os especialistas falam do excesso do direito. O excesso do direito é uma violação ao direito. O excesso do direito. Quando as pessoas acham que podem ter mais direitos sobre a outra pessoa. Como, por exemplo, na questão do barulho, é lógico que nós temos aí todas as diretrizes que coordenam a forma de se usar a unidade. Contudo, existem os hipersensíveis. Por exemplo, um garfo cai da mão de alguém e provoca um barulho. O hipersensível vai se incomodar com um garfo caindo. O síndico precisa analisar e interpretar cada situação, desde aquele verdadeiro incômodo de barulho que procede, a um simples garfo que cai e o hipersensível do morador, ele vai se incomodar a ponto de gerar uma notificação para aquela unidade? De maneira alguma. O síndico precisa analisar, o síndico precisa exercer o seu ato discricionário com responsabilidade. Perfeito. Bem colocado. Temos também no condomínio, né, o outro lado da moeda, que é os direitos e os deveres do síndico, né? Muitos momentos você tem que impor limites, e isso faz parte também da característica, né, do ato de gestão. E naqueles momentos você também tem um direito violado, né? E aí entra muito também o lado jurídico, que é como que ele vai também conseguir administrar aquela situação para que os direitos e garantias ali sejam preservados. Aí, claro, né, quando a gente está falando de uma situação específica do síndico, aí não é uma orientação muito devida que o próprio advogado do condomínio faça aí essa defesa para o síndico, né? E ele tenha um advogado particular para que haja ali uma defesa. Mas é claro, se aquela situação ali envolve o todo, aí necessariamente é indispensável que o próprio advogado condominialista intervenha ali, faça uma notificação extrajudicial e assim emita as orientações jurídicas também para preservar e resguardar os direitos. Eu gostaria só de aproveitar, né, se vocês me dão licença, Claro. para perguntar para o Duarte sobre essa forma de limite. Como que você vê isso no condomínio? Os limites, eles estão exarados
nos pontos cardeais. Tá. Ali estão os limites. E se o limite não estiver ali, é o que eu disse, o síndico precisa exercer muito bem o seu ato discricionário. O síndico é um homem que interpreta situações. O síndico é a pessoa, a mulher, que ele vai... tem que ter uma peneira, tem que ter um funil de uma sindicatura madura para interpretar inúmeras situações que talvez não estarão nos pontos cardeais. Perfeito. Então, essa análise madura, ela precisa estar assessorada de uma boa engenharia, de um advogado, ou seja, todo um conjunto para fazer uma gestão saudável, uma gestão resolutiva e não uma gestão que mantenha-se os conflitos no condomínio. Gente, nós temos que entender o seguinte: somos profissionais para levar o bem-estar de todos os moradores. Perfeito. De todos os moradores. Existem os graus elevados ali, nessa gestão, no que diz respeito ao que o direito chama hoje do morador nocivo. O morador nocivo. Verdade. O morador nocivo é caso de assembleia. Aí é caso de assembleia. O morador nocivo é onde o síndico já esgotou todas as tratativas possíveis para resolver o conflito e não conseguiu. Aí esse morador nocivo precisa ser levado para a assembleia e um possível convite a se retirar do condomínio. Perfeito. Que é a última instância dos problemas. E infelizmente acontece, né? E tomando até por esse lado de intermediação dos conflitos, vimos a ótica, né, do síndico, a ótica do advogado, e temos também uma ótica um pouco, vamos dizer assim, do engenheiro. E até compartilhar a questão voltada até uma visita que a gente fez em um dos condomínios do Duarte, onde foi a apresentação a respeito de uma assessoria técnica para o condomínio. Foi. E um item muito discutido é em relação às reformas dos apartamentos. E um dos condôminos perguntou: Luiz, mas eu instalei meu nicho, cortei meu nicho já faz X tempo. Eu vou precisar tirar? Aí o que eu respondi foi: depende. Mas como assim, Luiz, depende? Depende do manual de uso e operação, se aquele prédio é de alvenaria estrutural ou não, se ele tem uma capacidade na estrutural. Depende de como foi instalado, se, exemplo, houve um reforço naquela estrutura. Enfim, depende de vários itens. Então essa ótica do engenheiro também não deve ser incisiva de forma a falar como única e absoluta verdade um item que foi executado como você tem que tirar seu nicho. Depende de cada situação. Então a intermediação dos conflitos vai sim e com certeza da ótica de cada profissional, de forma também que não ultrapasse o limite de segurança e também convívio entre todos os condôminos. Isso. Perfeito. Eu queria fechar esse episódio falando que, olha só como quando a gente senta na mesa com pessoas que atuam no mercado condominial, vai muito mais além da técnica. Nós temos a técnica, mas a técnica aplicada ao bom uso da edificação, ao bom uso realmente da área condominial. Eu, pelo menos, eu realmente, quando eu vou para um condomínio, eu tenho a parte técnica e eu tenho a parte humana, porque nós, na verdade, somos um só, somos seres humanos. E temos que ter essa analogia para conseguir entregar o melhor para o condomínio. Então, gostei demais dessa analogia. Nós, na parte técnica, também temos que ver a parte humana, né, Luiz? Com certeza. É isso que complementa um bom profissional. Porque eu não acredito. Engessado, né? Nada está engessado. E entrando também no que foi dito aqui, para fazer o que me pegou muito desse episódio, foi o seguinte: nada é um copia e cola. Não existe fórmula mágica para nada na vida. Não é só na engenharia, é na advocacia, é no direito, é na gestão condominial. Tudo depende de vários fatores externos, que não somente... Exato. A gente tem que saber, um exemplo, essa dinâmica de intermediação está acontecendo por duas pessoas que brigaram. Ok, ali, por um motivo, você ouviu as duas. Poderia ser diferente a depender da situação. Então, não existe a mesma forma que você vai, se acontecer outra, pode ser diferente a intermediação. A mesma coisa que você falou, Exatamente. Luiz, depende. Então, a interpretação é importante. Então, eu queria terminar esse episódio agradecendo aqui mais uma vez. Falar que teremos mais episódios com esses dois aí, Com viu? certeza. Tivemos 2 episódios. E eu gosto de comprometer no AssistiCast, porque assim não tem volta, né, Luiz? Não, não tem. E que aula, né? Tivemos uma aula, assim, sensacional. E em que aproveitando foi umas dia a dia mentorias, a prática. gente chama assim convidados para também nós estarmos sempre Exatamente. aprendendo. Já aprendemos de forma sucinta ali, clara e direto ao ponto.
Exatamente. O exemplo, né, dos pontos cardeais. Os pontos cardeais. Adorei. Não, eu vou Foi voltar ao alto do episódio. episódio, né? Adorei os Pontos pontos cardeais, cardeais. Pontos Olha, cardeais que excelente. norteiam a Administração. administração do síndico nos limites da sua ação. Perfeito. Sensacional. Obrigada por vocês terem aceito mais esse desafio. Luiz, tem alguma consideração final a fazer? O que eu tenho para falar é agradecer primeiramente aos convidados, né, pelo show de aula que passou para nós e para quem Com está nos certeza. assistindo, nos ouvindo. Com certeza terão mais episódios para passar a nossa visão, a nossa prática do dia a dia e conscientização, que é o que realmente o nosso público precisa. E um ponto muito interessante que me chamou a atenção foi justamente do morador lá no início do episódio. E você, Duarte, comentou assim: o morador informou que tinha o barulho e perguntou se tinha RT. Ou Exatamente. seja, esse morador, essa formiguinha já é um morador consciente. Consciente. Então temos que trazer o nível de consciência para o todo. Não somente Verdade. para o síndico, não somente para o advogado, não somente para o engenheiro, mas para a massa condominial. Isso. Eu gostaria só de fazer um pedido Com certeza. aqui aos que nos assistem, quem está acompanhando pelas redes sociais, para seguir a gente também. Com Claro. certeza. Nosso arroba. Duarte.jurista. Lá, Duarte.jurista. lá no Instagram. Segue a gente lá. E estamos tendo uma revitalização na nossa página. E queremos contribuir Com para certeza. trazer, para levar ao mercado profissionalismo, dinâmica, para Perfeito. nós transformarmos a vida do condomínio numa vida responsável, bem administrada. Uma vida onde o morador, o condômino, ele vai desfrutar daquele local sagrado que é a sua casa. Perfeito. Perfeito. Quer fazer alguma Seu consideração? Sim, claro, agradecer novamente, né? E o outro tema depois que a gente pode explorar Olha o spoiler. já vamos deixar aí no nível, que é sobre a inadimplência no condomínio. Nossa, Excelente. adorei. Então, Temos aí boas soluções Boas práticas que a gente Verdade. pode indicar, e também quero deixar aí meu arroba, né, estênio.justino. Estênio, é bom falar pro pessoal, é ST, né? Isso, ST. A gente vai deixar também na descrição também do episódio todos Beleza. os arroba de vocês, tá? Beleza, Para pessoal? estarem acompanhando, até porque não é à toa que a gente chama os melhores aqui para estar compartilhando com a gente. Então, Obrigado, gratidão pessoal, pelo pela aceitar. oportunidade. E vamos falar mais episódio. Bacana. Bom, pessoal, agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Então, siga, compartilha e manda esse vídeo para um síndico, para um advogado também, para acompanhar aqui esse bate-papo, porque a ideia é nós compartilharmos conhecimento do mercado condominial. Então, tem um engenheiro condominialista para chamar de seu, tem um advogado condominialista para chamar de seu também, e tem um síndico profissional, porque essa tríade aí vai ser o sucesso do seu condomínio. Então, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau! Até mais. Até mais.